Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista e ele afirmou que se o país ficar livre da gripe aviária, não é preciso registrar mais nenhum caso nos próximos 28 dias. Acompanhe. Durante um encontro com jornalistas, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil poderá voltar a vender carne de frango aos países que suspenderam a importação da proteína, como é o caso da China, caso não haja nenhum outro caso de gripe aviária em granjas comerciais por um período de 28 dias. O ministro informou que o sistema brasileiro está funcionando e, por esse motivo, é considerado o mais seguro do mundo. O protocolo do ciclo é de 28 dias para a gripe aviária. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional. O que pode acontecer ainda assim, em alguns países, como foi o caso do Newcastle no Rio Grande do Sul com a China retirou o bloqueio de todos os outros 26 estados brasileiros, mas manteve no Rio Grande do Sul, fazendo questionamentos pertinentes àquele ponto do foco, no caso de Newcastle, até se darem por satisfeitos e confiantes em reabrir aquele mercado. É assim que a gente espera que vai acontecer também agora no caso de gripe aviária. Ao todo, novos destinos já suspenderam a importação de carne de frango do Brasil. O ministro pontuou que outros países podem levantar questionamentos se a carne brasileira exportada realmente é segura e que, em alguns casos, podem não voltar a exportar de forma imediata, uma prática considerada normal pelo ministro. E hoje é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e o Brasil apresenta um dado preocupante. O número de internações por inflamações intestinais cresceu 61% em 10 anos. Diante disso, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a prevenção e detecção das doenças. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Felipe Takahashi. Dor abdominal persistente, diarreia crônica, perda de peso e fadiga, sintomas que podem passar despercebidos e muitas vezes são confundidos com um mal-estar comum. O que muita gente não sabe é que esses são os principais sintomas para as doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, um levantamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia, divulgado em abril deste ano, mostra que mais de 200 mil brasileiros convivem com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, principais enfermidades que se encaixam no conceito de doenças inflamatórias intestinais. Diante do cenário alarmante, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas condições. Segundo uma pesquisa publicada pela revista The Lancet, o número de casos tem crescido no Brasil, com um aumento de 15% ao ano. Apesar da incidência, esse especialista explica que é possível se prevenir dessas doenças, que estão ligadas diretamente a hábitos do dia a dia. A causa das doenças inflamatórias intestinais ainda não é muito concreta, é multifatorial. Então a gente sabe até hoje que algumas coisas a gente pode prevenir. O que seria isso? Dieta. Então a gente tem uma dieta equilibrada, uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e evitarmos ao máximo alimentos ultraprocessados. Também tabagismo. O tabagismo ele é péssimo para o nosso intestino, então o fato de diminuir ou cessar o tabagismo seria o ideal. A prática de atividades físicas como uma função anti-inflamatória e evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios ou antibióticos. Essas são as medidas gerais que podemos tentar prevenir a doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal que afeta principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, mas pode afetar qualquer parte do trato digestivo. Enquanto a retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta o intestino grosso, especialmente o reto e o cólon, causando inflamação e úlceras no revestimento interno do órgão. Segundo o médico, pacientes diagnosticados com doenças inflamatórias intestinais têm maior risco de desenvolver câncer coloretal, especialmente com a evolução crônica da doença. Por se tratar de uma doença inflamatória crônica e até o momento sem cura, o tratamento é crônico. E o tratamento geralmente é medicamentoso, no intuito da gente controlar essa inflamação e o paciente entrar no que a gente chama em remissão,
que é o controle da doença, e em alguns casos vai ser necessário complementar com o tratamento cirúrgico. Mas qual é o intuito? Ficarmos em remissão e o paciente ter qualidade de vida normal. Então, caso você sinta algum desses sintomas com frequência, procurar um especialista o quanto antes é fundamental para o tratamento precoce e, assim, garantir a qualidade de vida. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15h30 você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Até mais!